Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, então aqui hoje nós entramos no último vídeo da série sobre mordomia. Repito que é um nome muito bonito para falar sobre dízimo, tá certo? Lembrando que tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu disse nesta série de vídeos sobre o dízimo, em outros vídeos sobre doutrina adventista e tudo que está no meu canal, não é para tirar a fé de ninguém. Podem continuar acreditando no que vocês quiserem. É somente um pouco mais de informação que provavelmente, eu diria que com certeza, teus líderes religiosos não diriam para vocês. No vídeo passado, nós paramos sobre a informação de que tudo que Ellen White escreveu sobre o dízimo e nunca contaram para você. Sabemos até aqui, tudo que eu já disse nos meus vídeos, que o dízimo bíblico não é o mesmo que as denominações, e em particular a Igreja Adventista do Sétimo Dia, obriga a praticar. Porém, vamos analisar o que Ellen White diz sobre este assunto, já que o dízimo é praticado dentro da denominação adventista. O dízimo é praticado dentro da denominação? É. Vocês acreditam em Ellen White? Acreditam. E agora vocês vão ver o que Ellen White falou sobre o dízimo, mas os teus líderes nunca te contaram. Se Ellen White ressuscitasse hoje, certamente se espantaria com o alto grau de beatificação que a liderança aplicou à sua pessoa. Eles a transformaram numa espécie de santa adventista. Canonizaram seus escritos e lhe deram atributos que ela nunca requisitou para si. Por isso, antes que algum adventista apareça aqui, nos comentários, usando seus escritos como a última palavra sobre a temática do dízimo, seria bom atentar para alguns detalhes muito importantes aqui. Ela mesmo diz que deve-se pôr a Bíblia em primeiro lugar e que seus conselhos são apenas uma luz menor indicando o fulgor da luz maior. Ora, se a Bíblia não abona a doutrina do dízimo conforme ensinada hoje no meio adventista, como podem colocar Ellen White acima da Bíblia? Bem, em 1876, D.M. Conwright, que mais tarde abandonou a fé adventista, escrevendo a revista Review and Herald, fez um apelo para que os adventistas adotem o plano de dízimos para sustentar o ministério baseando-se lá em Malaquias capítulo 3, os versos de 8 a 11. A sugestão foi aceita. Agora, isto valida a doutrina no seio adventista? Se Ellen White vivesse em nossos dias testemunhando o institucionalismo glacial em que se transformou o movimento adventista, será que ela mesma não mudaria suas instruções sobre o dízimo? Um texto bem polêmico, meu amigo, de Ellen White sobre dízimo, abre brechas para várias interpretações sobre o assunto do dízimo, tá? Numa carta escrita em 22 de janeiro de 1905 ao pastor Watson, presidente da Associação do Colorado, ela afirma que administrava seus próprios dízimos e ainda elogia quem fazia o mesmo. Bom, nós já lemos um pequeno pedaço lá no vídeo anterior e agora vamos ler na íntegra para fazer algumas reflexões do que ela escreveu. Esta carta foi publicada na revista Ministério de setembro e outubro de 99, página 21 e 22, que diz assim, vamos lá. Tem-me sido apresentado durante anos que meu dízimo deveria ser utilizado por mim mesma para auxiliar pastores, brancos e negros, que foram negligenciados e não receberam o suficiente para sustentar suas famílias. Quando me foi chamada a atenção para os ministros idosos, brancos ou negros, era minha obrigação especial investigar sobre suas necessidades e supri-las. Essa era a minha obrigação e tenho feito isso em vários casos. Ninguém deveria dar notoriedade ao fato de que, em ocasiões especiais, o dízimo é usado desse modo. Quanto à obra entre os negros do Sul, aquele campo tem sido e ainda está sendo desposados dos meios que deveriam ir para os obreiros daquele campo. Se tem havido casos em que nossas irmãs têm utilizado o seu dízimo para o sustento dos ministros que trabalham pelos negros do Sul, que cada homem, se for sábio, que fique calado. Eu mesma tenho utilizado o meu dízimo para os casos de maior necessidade trazidos ao meu conhecimento. Tenho sido instruída a fazer isso, e como o dinheiro não é retirado do tesouro do Senhor,
não é assunto sobre o qual se deva comentar, pois seria necessário que eu tornasse conhecidos esses assuntos, o que não desejo fazer por não ser o melhor. Alguns casos têm sido colocados diante de mim por anos e tenho suprido suas necessidades com o dízimo conforme Deus me tem instruído a fazer. E se qualquer pessoa me disser: irmão White, a senhora utilizaria o meu dízimo para empregá-lo onde é mais necessário? Eu direi: sim, o farei e tenho feito isso. Louvo a essas irmãs que têm destinado o seu dízimo aos locais mais carentes para ajudar a fazer uma obra que está sendo negligenciada, e se for dada publicidade a este assunto, criar-se-á uma prática que seria melhor que se evitasse. Não me preocupo em dar publicidade a esta obra que o Senhor me indicou, bem como a outros a fazer. Estou tratando deste assunto para que você não cometa um erro. As circunstâncias alteram os casos. Eu não aconselharia ninguém a tornar um hábito juntar o dinheiro do dízimo e não devolvê-lo aos cofres da igreja. Mas, durante anos, tenho havido de vez em quando pessoas que perderam a confiança na utilização do dízimo e o têm colocado em minhas mãos, afirmando que se eu não aceitasse, elas mesmas o utilizariam para as famílias dos ministros mais necessitados que pudessem encontrar. Eu tenho levado o dinheiro, dando-lhes um recibo, e tenho dito a essas pessoas como o dinheiro foi. Bom, depois de ler a carta a Watson, podemos observar algumas coisas. Por exemplo, Ellen White nunca disse que a Casa do Tesouro era os cofres das associações ou uniões. Tanto é verdade que nesta época, lá em 1905, ela mesma administrava seus próprios dízimos e de outros, destinando-os diretamente para onde achava melhor. Outro ponto também. Ela disse que Deus indicou a ela e às outras pessoas que deveriam agir assim. Ela nunca escreveu uma carta condenando o grupo que não confiava nos canais oficiais da obra e insistiam em entregar-lhe seus dízimos para que ela os administrassem e os destinassem conforme achasse melhor. Também podemos ver que aqueles que dizem que naquela época não existia um plano de aposentadoria para os obreiros velhos e por isso ela precisou enviar dinheiro do dízimo às famílias necessitadas, argumentam também que hoje a organização adventista está mais estruturada, não havendo mais necessidade de desviar dinheiro da Casa do Tesouro. Entretanto, Ellen White está dizendo que circunstâncias alteram os casos. O mau uso do dinheiro justificou esta administração particular dos dízimos dela e de seus amigos, das suas amigas. São os dízimos hoje utilizados de forma adequada e justa? Pare, medite. São os dízimos, então, hoje, usados da maneira correta? Porque Ellen White diz que ela usava, ela mesma ajudava o faminto, o necessitado, porque achava que as coisas não estavam sendo feitas como deveriam ser feitas. Eu faço a pergunta para você. E hoje, é? Outro ponto de vista também nessa carta é que os dizimistas adventistas usam um pequeno trecho desta carta onde diz: eu não aconselharia ninguém a tornar um hábito juntar o dinheiro do dízimo e não devolvê-lo aos cofres da igreja, para dizer que ninguém, mas somente Ellen White e suas amigas, está autorizada a reter seus dízimos. Porém, lendo todo o parágrafo, notamos que após esta afirmação vem um mas. Porém, todavia, mas vem lá, mas durante anos tem havido de vez em quando pessoas que perderam a confiança na utilização do dízimo e o têm colocado em minhas mãos. Ou seja, não é para fazer, mas muitos o fazem porque circunstâncias alteram os casos. Você compreendeu, meu amigo, que nunca vão te mostrar esse texto de Ellen White no seu contexto? Outros textos de Ellen White alusivo ao tema do dízimo. Não devemos dar ouvidos aos administradores da obra. Diz assim:
Deus não vos obriga a perguntar à associação ou a qualquer concílio de homens se deveis usar vossos meios conforme vedes apropriado ser para o avanço da obra de Deus em cidades e localidades destituídas de recursos e lugares empobrecidos. Não devemos imergir nossa individualidade de decisão sobre qualquer instituição em nosso mundo. Podemos nós individualmente compreender nossa verdadeira posição de que, como servos de Deus, assalariados, não estamos aqui para negociar com a administração, mas que diante do universo celestial nós devemos administrar a verdade a nós confiados. Percebeu o que ela está dizendo aí? Conseguiu perceber? Que você não tem que dar ouvido a nenhuma instituição de como você deve utilizar 10% chamado dízimo e na organização adventista como mordomia. Você não tem que dar ouvido, você tem que fazer aquilo que a tua consciência lhe pede. Também diz assim, Deus me mostrou que as vozes que têm sido tão rapidamente levantadas para dizer que todo o dinheiro investido na obra deve vir dos canais apontados por Battle Creek, não devem ser ouvidas. Está aí a fonte. Ela está dizendo o seguinte, que quando alguém vai lá no púlpito, e esse alguém é um do alto escalão aí do adventismo, diz, olha, o canal que deve ser depositado tem que ser nos cofres, isso está dizendo que não é não. A tua profetisa, você que leva tão a sério Ellen White, está dizendo que não é não. Outra informação que nunca vão te contar que Ellen White escreveu sobre o dízimo, diz assim, para avançar sem pedir permissão ou apoio daqueles que têm dado a eles mesmos o poder. No passado, um grupo de homens tentaram manter em suas próprias mãos o controle de todos os recursos vindos das igrejas e usaram estes recursos da maneira mais desapropriada, erigindo edifícios custosos onde grandes construções eram desnecessárias. As linhas regulares não têm feito a obra que Deus deseja ver realizada. Deixe a reforma e o reavivamento fazerem as contínuas mudanças. Permita que todos os julgos sejam quebrados. Deixe os homens serem estimulados para as realizações que eles têm como responsabilidades. Veja a fonte. Você está conseguindo compreender o que a tua profetisa está advertindo? E a pergunta simples e hoje é diferente? Hoje mudou? Hoje todo mundo é santo? Hoje a administração adventista faz o que é realmente necessário? Ou constroem prédios suntuosos, gastam onde não devem gastar? Essa pergunta tem que ser feita. Não devemos nos submeter à arbitrariedade dos administradores. Diz assim, se homens submetem-se a homens, como tem sido feito nos últimos 15 anos, perderão eles suas almas e seu exemplo levará outros a se desviarem. Olha quanto é pesado aqui, está dizendo o seguinte, você aí que está se submetendo a pessoas para dizer o que você deve fazer com o seu dízimo, essa pessoa vai se perder porque ela está agindo errado e você vai se perder porque está se submetendo a homens. Ela continua dizendo, Deus proíbe que homens exerçam jurisdição arbitrária sobre a mente de seus irmãos. Continua dizendo, o homem que não tem visão e ideias abertas é inadequado para ser presidente de uma associação ou um líder entre o povo de Deus. Continua dizendo, os presidentes de associações estão imbuídos de um espírito de domínio que exige a submissão dos homens ante seu julgamento. Se alguém se recusar, é tão perseguido que enche o céu de indignação. Nossas instituições necessitam de limpeza, assim como o templo quando Jesus esteve na terra. O homem governa sobre consciência dos homens. O homem dita as regras para seus semelhantes como se fossem Deus. A reação deve vir e quem então colocará as coisas em ordem?
Você percebeu o que ela está dizendo aqui? Você viu o quanto é importante o que ela está escrevendo para você que acredita em Ellen White? Cuidado com a ditadura. Dominadores e dominados irão para o inferno. Ela diz assim: tal poder que tem se desenvolvido como se as posições transformassem homens em deuses. As pessoas estão aprendendo que os homens que ocupam posições elevadas não podem dirigir e moldar a mente e caráter de outros homens. O espírito de domínio está se estendendo até aos presidentes de nossas associações. Se um homem ansioso de exercer seus poderes procura dominar sobre seus irmãos, achando que foi investido de autoridade para fazer de sua vontade o poder dominante, o melhor e único rumo seguro é removê-lo, para que não haja mal maior e ele perca sua alma e ponha em perigo a alma de outros. Vamos dar uma parada aqui, meu querido e amado irmão. Olha, mais uma vez, não estou entrando no mérito se Ellen White compilou de outros autores, se ela é verdadeira, se ela não é verdadeira. Não estou entrando nesse mérito, porque o assunto aqui não é esse, o assunto aqui é dízimo. E você que crê em Ellen White, veja o que ela escreveu. Homens têm se colocado como Deus para decidir o que você vai fazer da sua vida como um dizimista. E ela diz que não é para ouvir e é para até removê-lo. Agora, você consegue removê-lo? Lógico que não, né? O sistema é gigante. O esquema é forte. Tá entendendo? Homens se colocando como se fossem o próprio Deus, decidindo o que você deve fazer com o seu dízimo. Tá certo? Comportamento cristão, casamento e família. O ministério de Cristo no santuário celestial. Esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo, tá certo? Mas antes eu quero fazer uma observação sobre o que eu trouxe aqui sobre o dízimo para vocês. E olha que eu não coloquei aqui os escândalos que vieram à baila, né, vieram à tona, dos líderes da Igreja Adventista sobre os dízimos. Eu estou falando de mulher de pastores, presidentes, pastores distritais, usando spa para emagrecer. Eu estou falando, enfim, eu não ia entrar no mérito, não vou entrar, eu só estou dizendo que eu não entrei nos escândalos. Eu estou entrando no contexto histórico, o que é o dízimo, o que é feito com o dízimo e o que a tua profetisa disse sobre o uso do dízimo, tá certo? Muito bem, legal que você veio até aqui, dá um pulo lá no nosso canal, fazer o quê? Vamos lá, like, aciona o sino, se inscreva e acima de tudo compartilhe estes vídeos para quem você possa achar que seja importante, interessante e necessário, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.